Olá, queridos amigos. Estamos muito felizes hoje de estarmos juntos mais um podcast. Desta vez, trazendo como convidado o Dr. Sorraco Bastos, e o tema de hoje será as artes clínicas e as práticas espirituais, como a gente pode integrar ciência e espiritualidade. Antes de dar a palavra ao nosso amigo, vou falar alguma coisa do tema que vai ser desenvolvido hoje, porque esse tema é um tema muito abrangente, inovador, que une as práticas espirituais e, junto com a saúde, é um desafio. Então, nada melhor para a gente poder falar sobre esse tema de uma pessoa que tem assim, uma trajetória de vida bem interessante para partilhar com vocês. Por isso, aqui está ao meu lado, meu grande amigo de muitos anos, Dr. Sorraco Bastos, a quem eu convido para falar um pouquinho da sua trajetória até o momento atual. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado pela essa oportunidade. E eu espero falar sobre um assunto complexo, né? Porque falar sobre ciência e espiritualidade é um desafio. Parecem duas coisas opostas, mas são complementares, na verdade. Eu vejo artes clínicas envolvendo as profissões da área da saúde, não é? A medicina, a odontologia, a psicologia, a fisioterapia e tudo mais, no contexto biomédico ocidental. Mas, nesse contexto integrativo, as práticas espirituais, elas podem ser agregadas, não é? Para humanizar o atendimento em saúde, em geral. Não é? Nós sabemos que nós estamos vivendo períodos difíceis, não é? Inclusive desafiadores para os profissionais da área de saúde, nos quais a gente precisa aumentar a empatia na relação terapeuta-paciente, médico-paciente. Nós temos que otimizar os processos de cura do paciente. Nós temos que considerar o potencial regenerativo do organismo humano. Muitas vezes nós somos muito intervencionistas e não levamos em conta esse potencial. E considerar a máxima hipocrática, primeiro, não prejudicar, isso é fundamental, não é? E o risco é sempre presente, a gente sabe, mas dentro do possível não prejudicar, valorizar a realidade do efeito placebo. Nós temos que entender melhor o que acontece com o paciente, não é? Melhorar o propósito de vida desse paciente. E o paciente ele precisa também de orientação. Ele vai em busca de cura, de alívio do sofrimento, mas ele precisa ser orientado. Muitas vezes o profissional da área de saúde ele não é só um curador, ele deveria ser também um professor, uma pessoa que pudesse orientar o dia a dia desse paciente para não adoecer. Eu vou te interromper um pouquinho, porque você está me dando assim, uma visão paradigmática completamente diferente da medicina cartesiana, né? Da ciência oficial, né? E eu penso que realmente, como você falou, o momento que a gente está atravessando é um momento que a gente tem que voltar um pouco para essa essência, né, de todos nós, né? Os médicos, Exato. Principalmente, né? Mas, Sorraco, como tudo começou na tua vida? Fala aí. Conta para o povo aí. Povo, olha só, eu sou uma pessoa curiosa, vocês sabem disso, né? Eu sei que muita gente que está do lado de lá também já deve ter ouvido falar nessa pessoa, mas eu queria que ele falasse, assim, de coração, essa sua trajetória. Existem vários aspectos aí e são antigos, não é? Mas eu vou me reportar ao que eu me lembro, né? Na década de 50, ali na primeira metade dos anos 50, eu tive um trauma. Eu presenciei um suicídio. Uma pessoa em frente à minha casa, do quarto andar, se projetou
E eu fui, assim, salvo o melhor juízo, a primeira pessoa que olhou aquele quadro. Que idade você tinha? 8 anos. Caramba. Não é? Foi início dos anos 50. E eu fui o primeiro a chegar na cena e a pessoa que atendeu, que era um estudante de medicina, disse para mim, ela morreu. E eu vi aquele quadro, aquilo me traumatizou muito, né? E naquela época, vocês imaginam, nos anos 50, uma criança falar em depressão ou alguma coisa era muito difícil. Eu tive que lidar com esse sofrimento durante muitos anos. E encontrei um certo alívio quando eu fui praticar artes marciais, ainda criança, né, jovem. E as artes marciais japonesas, porque eu estou vinculado muito à cultura japonesa, aquilo me deu um certo empoderamento, eu me sentia mais seguro e tal, mas sempre com aquela sensação de medo de altura, acrofobia, e a minha mãe também sofria de depressão, a depressão dela era por fator genético também, e eu também provavelmente herdei um pouco desse fator hereditário, não? Endógeno. E de sorte que eu tive que... A minha trajetória foi um pouco difícil. Lá pelo final dos anos 50, eu tive acesso a alguns livros que eu me interessava. A partir daí eu comecei a me interessar sobre religião, sobre morte. Eu queria saber o porquê morrer, não é? Porque criança, não é? E eu fui estudar um pouco de religião, aí ia na igreja, perguntava a padre, ia ao centro espírita, perguntava o que era, e era muita informação, até que caiu em minhas mãos um livro chamado Evangelho de Buda. É uma edição de 1946, da editora Pensamento, uma editora paulista, né? E quando eu li aquele livro sobre Buda, eu tive realmente uma mudança, assim, eu tive um certo conforto, porque Buda falava que, olha, você não tem que acreditar no que eu estou dizendo, você tem que experimentar. Aquilo me dava uma sensação de liberdade para eu desenvolver a minha espiritualidade, não é? De uma forma sem dogma, enfim. Eu poderia me dizer que eu me tornei budista ali, mas minha mãe era católica, muito católica, a outra tia era espírita, então era uma miscelânea religiosa. Mas eu convivi assim com as práticas de artes marciais, não é, que eu nunca, até hoje eu pratico, né? Que me dava uma certa, hoje naturalmente para a saúde, muito mais para a saúde. Era karatê, né? Eu comecei no judô, jiu-jitsu, karatê, porque não existia karatê, não é? Nós trouxemos de São Paulo para cá no final dos anos 50 de São Paulo. Abrimos as primeiras academias de karatê, mas eu nunca deixei de estar vinculado também ao jiu-jitsu, sobretudo. Mas essas artes, inicialmente, para mim, era questão de afirmação, não é? De segurança. Depois passou a ser esporte e depois passou a ser um way of life, né? Então, eu também me interessei em estudar a área da saúde, não é? Mas isso só veio depois que eu conheci algumas pessoas interessantes. Dentre elas, a doutora Anísia da Silveira, que era uma psiquiatra, psicoterapeuta junguiana, que era professora de um amigo meu, na verdade, parente da família da minha ex-mulher, e que era médico psiquiatra também. E foi ele que falou a primeira vez sobre a necessidade de eu me submeter a uma psicoterapia, não é? E assim eu fiz, não é?
E a partir dali eu vi que o caminho da psicoterapia, da medicina, tinha tudo a ver comigo. Eu tinha que seguir esse caminho. E assim foi, mas eu queria alguma coisa diferente. Daí eu, mesmo já estudando aqui no Brasil, resolvi ir para o Japão estudar. E eu fui para a Escola Imperial de Medicina do Japão. E lá eu tive acesso à medicina oriental, chamado aqui medicina tradicional chinesa, né? E estudei acupuntura e tudo mais. E me tornei monge budista. Eu fiquei algum tempo em mosteiros budistas lá no Japão, da escola Zen, Rinzai, não é? E também da escola Shingon, que é uma escola esotérica. Inclusive, eu tenho pais adotivos lá, né? Tinha, não é? Faleceram, que era a monja Myosei Terada e o Soko Terada. E hoje eu vejo a psicoterapia com o desenvolvimento do budismo assim, de uma forma muito importante. Uhum. Não é? Essa sua trajetória, então, né, a partir desse momento que você se interessou pelas medicinas orientais, né, medicina oriental, como é que foi de lá para cá para você chegar? Você viveu muitos anos lá no Japão, né? Sim. Para você poder chegar aqui e dar continuidade a tudo que você fez, né, dentro em dessa 1974, eu vim passar umas férias no Brasil e nós abrimos uma instituição de ensino e também de assistencial, né? Na área de acupuntura. E nós começamos a dar curso de acupuntura para um pessoal da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também alguns anestesistas, que a acupuntura naquela altura não era reconhecido nem como ciência, não é? Era uma prática, digamos, estranha ao sistema convencional de saúde. De sorte que nós começamos a formar alguns profissionais. Eu precisei formar professores e o grupo era só um grupo médico. Eu não ensinava para outros profissionais da área de saúde. Mas a partir de 1985, quando eu já estava direto aqui no Brasil, porque eu tinha que ir e voltar, porque eu estava fazendo mestrado ainda, eu resolvi abrir o curso para fisioterapeutas. Inclusive, fui estudar fisioterapia também, porque eu achava que a fisioterapia tinha muito a ver com a prática da acupuntura. Não a acupuntura médica, clínica, mas a acupuntura específica, porque é uma prática física, não é? Em que pese que seja minimamente invasiva. Nesse momento que você abre esse curso de acupuntura para fisioterapeuta, foi paralelo àqueles cursos de formação em shiatsu e terapia? Porque eu fui tua aluna nesse momento. Sim. Porque inicialmente para não médicos eu ensinava o shiatsu, né? Que é uma técnica de manipulação dos pontos de acupuntura, etc., que não tinha... você tinha uma formação menos complexa, né, na área clínica. E depois eu vi que esses profissionais, enfermeiros, sobretudo dentistas, eles tinham toda a bagagem científica para fazer um curso como só ia acontecer lá no Japão e em outros países, inclusive nos Estados Unidos, né? Anos depois, eu me deparei aqui com um certo conflito entre as profissões, os conselhos, que tinham opiniões diversificadas. E eu nunca gostei de entrar em política profissional, né? Meu papel ali era de professor, de docente. Mas nós atendemos não só na clínica, mas no ambulatório, já com alunos em formação, milhares e milhares de alunos, não só no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Salvador, em Belo Horizonte, em Fortaleza. Nós tivemos curso nesses lugares todos. Nesse momento é que você traz a eletroacupuntura ou era só acupuntura?
Sim, nessa época, em 1974, eu e um colega meu, o Dr. Yoshihiro Yokai, que é um japonês, nós trouxemos os primeiros aparelhos de eletroacupuntura de ação sistêmica, porque a gente usava muito a eletroestimulação para dor, para tratamento de dor, não é? A aplicação de eletro para tratamento local, não sistêmico. E com o desenvolvimento das pesquisas da acupuntura na liberação de substâncias endógenas, de neurotransmissores, hormônios e tudo mais, a eletroacupuntura passou a ter uma percepção, digamos assim, sistêmica, não é? Que a gente poderia atuar em várias áreas, inclusive em procedimentos cirúrgicos, não é? Nesse momento que você está falando isso, né, vem aqui na minha cabeça que na década de 90, eu acho que você está falando ainda um pouco antes. Antes. Mas na década de 90, eu fui tua paciente com eletroacupuntura. Sim. Em Copacabana, se não me engano, era em Copacabana, que era o teu consultório na época, né? Ainda é. E eu tive, assim, excelentes resultados com eletroacupuntura naquela época, principalmente para estresse. Eu me lembro que eu chegava no consultório com isso aqui tudo duro, parecia um pedaço de pau, assim, de tão duro, né? E eu me lembro que você falava naquela época, e isso eu guardei, tá? E isso eu falo para muitas pessoas. Você falava assim, menina, você está carregando o mundo nas costas por quê? Você não vai resolver as dores do mundo. Você tem que primeiro pensar nas suas dores. Isso para mim foi quase que um norte, só para você saber, tá? Porque na época eu era pediatra, eu estava com 13 para 14 anos, acho, de formada. Eu atendia na clínica como pediatra. Inclusive, eu acho que eu atendi um dos seus filhos como pediatra. Que é médico. Olha só, gente, olha só, abafo cara. Estamos falando aqui de uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos, hein? E eu era pediatra, então, mas eu chegava sempre lá na clínica com muita dor. E você me atendia. Quando você falou isso, de não carregue o mundo nas costas, eu guardei isso na minha cabeça. E eu me lembro que na época tinha muitas imagens daquela... É um desenho que tem de uma pessoa com a cabeça assim, segurando um globo aqui. Né? Um negócio desse. Lembra. E eu senti um grande alívio das dores, né? Parece que existia um relaxamento, não sei exatamente se é isso que os outros sentem, né? Mas por que custou tanto, ou ainda custa, que a classe médica entenda e aceite, né? Os benefícios que a acupuntura traz, porque é milenário, isso é uma prática milenária, porque tanta briga, enfim. Isso é um pouco complexo aqui no Brasil, né? Eu conheço bem outros países, eu estudei em outros países, nos Estados Unidos, no Sri Lanka, onde eu terminei o doutorado, enfim. Não existe esse problema que muitas vezes ocorre aqui no Brasil. E isso não é generalizado. São setores que, enfim, que têm opiniões divergentes. Eu respeito muito, não é? O que alguns médicos questionam em relação a outros profissionais, o fato do diagnóstico clínico etnonosológico e tudo mais. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo, desde que haja responsabilidade, que não haja tratamento sem diagnóstico e tudo mais. E os procedimentos também sejam minimamente invasivos e também que tenha controle de qualidade o serviço. Mas, de qualquer sorte, eu acho que nós lidamos com um mundo de estresse, um mundo muito conflitado hoje, não é? Eu imagino que esses conflitos sociais que nós estamos passando, eles fazem parte do próprio desenvolvimento humano. Uhum. Nós sentimos dores para crescer, não é? Ainda bem, né? Desde criança, né? As dores de crescimento, desde a infância. E além da acupuntura, eu sempre orientei meus pacientes à prática de meditação, como monge budista, mas eu não gostava muito de misturar as coisas, porque aqui no Brasil você começa a misturar alguma coisa que tenha espiritualidade ou religiosidade ou consciência,
é meio complexo isso, né? As pessoas começam a achar que você é curandeiro, que você é alguma coisa... Bruxo. Não é bruxo e tal. E eu sempre fugi dessa situação. Mas eu acho que essa área da ciência, da espiritualidade, elas se complementam harmoniosamente. E isso envolvendo o aspecto da psicologia, da psicoterapia, não é? Porque não é só saúde física e mental, é também espiritual. Nós caminhamos para isso, e eu só fui observar essa necessidade da espiritualidade na clínica em pacientes em sofrimento ou em cuidados paliativos, não é? Ou no processo de envelhecimento. E aí você começa a ver um sofrimento, digamos, causado pelo medo da morte. Muita gente diz, não, eu não tenho medo da morte, mas muitas vezes a pessoa não consegue transcender essa situação do medo, né? E eu acho que a espiritualidade pode, de certa forma, ajudar o paciente não só na aceitação, não é? Mas também em todo o processo, porque morrer é tão fisiológico quanto nascer, não é? Todos vamos morrer. O problema é que nós não sabemos morrer no cotidiano. Lidar com isso no cotidiano, entendeu? Eu acho que é importante isso que você está falando, porque você usou 2 termos aí que as pessoas confundem muito, né? Então, como que você entende artes clínicas e práticas espirituais e qual o momento que a gente, como profissional de saúde, de repente, pode integrar essas 2 coisas? Isso é uma pergunta. A outra é qual a diferença para as pessoas poderem entender, né, esse nosso bate-papo aqui, entre espiritualidade e religiosidade. Esse é um grande problema que as pessoas confundem. A religiosidade, ela está vinculada sempre a uma tradição religiosa, não é? Nós temos aí religiões monoteístas, como a cristã, a islâmica, a judaica, não é? São monoteístas. Mas temos as religiões politeístas, e que acreditam em mais de um Deus, não é? Mas eu não estou me referindo à religião. Nós temos que respeitar a religião do paciente, mas nós temos que fazer um acompanhamento em relação à espiritualidade num contexto muito mais, digamos assim, observando a experiência com o outro, levando em consideração a nossa relação com a natureza e com o divino, não é? Com propósito de vida. Tudo isso está envolvido na espiritualidade. Uma pessoa pode não acreditar em Deus, é ateu, agnóstico, mas isso não quer dizer que ele não possa vivenciar a espiritualidade. Uhum. Talvez ele não seja religioso, ele não acredita, ele não tem uma crença. E aí vale observar uma diferença entre crença e fé. A crença é acreditar. Eu acredito, mas é um processo racional, intelectual. Você acredita em Deus por esse motivo ou aquele. Agora, a fé não. A fé é profundamente emocional. E a fé é uma ligação direta de coração para coração, ou de coração passando também pela razão, naturalmente, mas que é muito mais abrangente do que a crença. Você tem crença limitante e boas crenças, mas a fé não. A fé transcende a crença. Então, e independe da religião da pessoa. Independe da religião da pessoa. Uhum. Uma pessoa pode ter uma fé em alguma coisa relacionado ao que for transcendental da matéria e não necessariamente está vinculado a uma religião. Eu tenho muitos pacientes, inclusive pacientes em cuidados paliativos, que dizia para mim, eu não acredito em nada. Não, tudo bem. Mas com a psicoterapia, que eu também terminei estudando psicologia, fui ser psicoterapeuta durante um período. Então, a psicoterapia,
levava o paciente a um entendimento de uma dimensão maior do ser, não é? Que não é só matéria, tinha mais coisas, não é? Embora a gente não acredite, aí tem uns que têm uma experiência quase morte, por exemplo, né? E que narram uma série de experiências, não é? De luzes, disso, de visualizações, e até de conexões, não é? Espirituais durante esse período. Isso é muito valioso. Todavia, mesmo considerando isso, a gente sempre tem a dúvida, não é? E a dúvida não é ruim. Muitas vezes, não, eu preciso ter uma certeza absoluta. Não existe certeza. A vida é impermanente, não é? Nós temos que levar em consideração, há uma incerteza na vida muito grande, há uma volatilidade, uma complexidade, uma fragilidade e uma não linearidade na vida. Então, nesse aspecto, a dúvida que a gente tem é uma dúvida da própria natureza humana. Nós precisamos entender que duvidar não é negar. A ciência é baseada na dúvida. E olha onde chegamos com a ciência, não é? Na espiritualidade não tem só certeza, existem dúvidas. O que me chama mais atenção, doutora Miriam, é o seguinte, são pessoas, gurus, mestres, religiosos, que eles falam com tanta certeza das coisas, mas eu já encontrei muitos em situações de profunda fragilidade que dizia, eu não sei mais. Jesus na cruz disse, Deus, por que me abandonaste? Era falta de fé? Não. Era essa dúvida divina que faz parte da espiritualidade humana. Nós precisamos ter a humildade de aceitar a vida como ela é. Isso é fundamental. Hoje nós temos muitas certezas, falsas certezas. E precisamos, de certa forma, repensar essa situação. Eu te digo, eu fiz toda essa trajetória da minha vida, estudei, fiz 5 cursos superiores, pós-graduação, doutorado, e eu digo para você, eu não sei tudo, eu estou procurando, estou estudando. Sei, agora mais sei que nada sei. Né? Nada sei. Então, hoje eu já estou pensando, com a minha idade, querer fazer um curso de nutrição. Meus filhos dizem, pai, você já fez tudo. Você vai fazer o que mais agora? Tudo que você queria, mas eu estou aprendendo. E eu acho o seguinte, muitos movimentos espirituais estão ligados a situações que eu considero desnecessárias. Poder. Dinheiro. Você fez meditação comigo. Eu te cobrei alguma coisa? Não. Nunca. Não por ser colega, ser amiga e tal. Não por isso. Porque na espiritualidade não pode ter poder. Eu não tenho poder. Ah, você é monge e tal. Não. Eu sou igual a você. Eu estou procurando. Estou procurando igual a você. Posso ter alguma compreensão melhor de alguns. Isso é discutível também. Mas, além disso, do poder, da autoidolatria, da vaidade, não é? De se fixar em fenômenos e milagres, a gente tem que ter humildade de dizer, eu não sei. Eu acho que é o que está faltando hoje, né? Para a maioria de nós, né? A gente achar que a gente detém alguma coisa, que a gente tem posse de alguma coisa, inclusive de títulos, né? Muitos títulos, né? Você tem uma trajetória com muitos títulos. Mas o que esses títulos
em essência, fizeram com que você se transformasse como pessoa para ser quem você é hoje. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? E fico pensando também como que a gente pode despertar o interesse para os profissionais da área de saúde, qualquer área de saúde, né? Para esses benefícios que as práticas espirituais podem trazer para a clínica. Porque eu acho que a gente tem que primeiro, deveria, né? Tem que nada, né? Deveria pensar no paciente e no que a gente pode contribuir para que ele, inclusive, se autocure, né? E não fique jogando só a responsabilidade da cura no profissional, né? Como que a gente pode fazer isso com os colegas? Pois é um desafio, porque o profissional da área de saúde ele é diferenciado. Primeiro, porque ele lida com o ser humano. Eu sempre digo que se você não gosta de gente, não é o seu caminho à área da saúde. Em segundo lugar, você tem que gostar do próximo. Ter uma relação. Eu tinha um professor, era professor de psiquiatria, e ele dizia para mim, olha, o médico que não gosta do seu paciente, que não ama seu paciente, não o cura. E eu ficava pensando, o que é que ele está dizendo, meu Deus? Isso foi no Japão. E eu ficava sem entender o que ele estava querendo me dizer, porque a primeira coisa que você aprende, eticamente, é não se envolver afetivamente com o paciente. Uhum. E ele estava dizendo para eu amar o paciente. Eu falava, bom, mas... Aí eu perguntei para ele, mas como é que é isso? Ele disse, já sei. Você está pensando em outro tipo de relação amorosa, né? Não, não é essa, não. É alguma coisa universal. É uma coisa de reconhecimento do valor do outro. E aí enalteceu, empoderou o paciente para ter uma relação com o terapeuta no mesmo nível, e não de um nível horizontalizado e não verticalizado, não é? Como acontece. Então, Miriam, eu acho o seguinte, que as pessoas têm que... A primeira coisa é desenvolver, se resolver, se entender através da conscientização, não é? Do processo de conscientização. O que a gente chama de consciência hoje é a ponta de um iceberg. O inconsciente, que faz parte do nosso ser, está inexplorado. Nós precisamos lançar a luz nessas trevas do inconsciente e aumentar a nossa consciência. Esse processo é o que todos os processos espirituais preconizam. A própria psicoterapia, Freud já tinha essa visão do inconsciente, do ídio, né? Ele dizia que o ídio um dia será ego. Isso aí já significa alguma coisa, né? Então, a pessoa precisa se entender, precisa esse autoconhecimento, não é? Iluminar o inconsciente, se entender melhor como pessoa. Consciência. Uhum. Expandir a consciência. Segundo, precisa desenvolver um senso ético. Eu não estou me referindo à ética profissional, à ética humana, não é? Gostar do outro, gostar do ser humano, gostar do próximo, querer ver o bem do próximo. Isso é a fundamentação da ética, não é? Hoje, o oposto da ética humana é a psicopatia, é a indiferença do outro, não é? A falta de consideração, a frieza, tudo mais. E, finalmente, desenvolver a compaixão, que aí está envolvido também a ética, não é? E a bondade amorosa, não é? Quando você consegue treinar a sua mente em relação a esses 3 fatores, você está preparado para ser um profissional da área de saúde. Eu sei que é um desafio, porque a medicina hoje é muito tecnicista, não é? Muito racional e tal. Mas eu acho que o caminho da integração de ciência e espiritualidade passa por isso aí. Você se resolver como ser humano. Você não é um mecânico que vai curar, vai consertar
um carro, não é? Você está lidando com um ser humano que sofre, que tem sentimentos, que tem espiritualidade e tudo mais. Então, curar só doença não basta. A gente tem que fazer alguma coisa a mais. E não é essa busca de alguma coisa a mais é que me motiva a trabalhar nesse campo. Você está falando umas coisas assim, para variar, eu estou aqui, né, meus pensamentos voam, né? Os paradigmas da ciência ocidental e da oriental são completamente diferentes, né? Mas quando você fala de cura, que é uma palavra forte, né? Tem uma outra palavra forte que no conceito oriental ela é muito falada, mas deve ser experienciada através, provavelmente, de determinadas práticas, que é o conceito de libertação. Sim. Como que é isso? Como é que a gente pode entender esse outro olhar, né? Um olhar diferente, que a gente da área de saúde, se não vai por esse caminho, porque eu peguei esse caminho, tá? Não temos, né? Você pode falar alguma coisa? Esse conjunto aí de palavras, cura e libertação, é uma coisa fascinante, né? Porque a cura a gente sempre relaciona com a cura de doença, principalmente física. A gente tem que lembrar que toda a ciência foi baseada numa visão cartesiana e mecanicista newtoniana, não é? Dualista, né? Então, mente e corpo nunca eram coisas separadas, né? Hoje, a neurociência vem fazendo uma ponte entre corpo e mente, né? O cérebro é uma ponte entre Mas cura eu vejo como tratamento, como nós conhecemos, mas também como cuidado. Cuidado com o outro. A cura como cuidado é mais abrangente do que a cura como tratamento clínico, médico ou de qualquer outra atividade. Libertação, para mim também, já é uma coisa que não é só no conceito espiritual como nós conhecemos, mas como alívio do sofrimento, alívio da dor emocional. Por isso eu escrevi alguns livros, não é? Inclusive esse meu último livro, eu falo dessa dor emocional, da minha depressão juvenil ainda, não é? E que quando eu começo a falar sobre isso, não é? Muitas vezes as pessoas dizem: Sorraco, você conseguiu se libertar desse sofrimento da depressão? Sim, mas depressão não tem cura. A gente tem que ser humilde para reconhecer, não é? Mas você pode transformar essa depressão patológica num estado meditativo, num estado reflexivo, num estado que promove bem-estar. E que você não valoriza só as coisas materiais, porque você sabe que tudo é impermanente, tudo é transitório. E nós temos dificuldade de lidar com a impermanência. Nós temos dificuldade de lidar com a impermanência. Hoje o mundo tem que ser para gente jovem, gente rica, gente inteligente, gente influente, gente poderosa. Isso é tudo ilusão. Não é? E dentro desse contexto, e com a fragilidade que as pessoas estão, sempre aparece alguém com uma chave para resolver todos os problemas. No fundo, essa pessoa está envolvida também com essa ilusão, porque ela vai procurar, seja poder, seja vaidade, seja autoidolatria, seja dinheiro, seja o que for, mas ela está sofrendo. Muitos religiosos, muitos profissionais estão sofrendo. Eles sabem, mas não dizem, não têm humildade de dizer. Eu também sofro. Eu também sinto dor.
não só física, dor emocional. Nós precisamos de humildade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Humildade, que é uma palavra forte, principalmente no Ocidente, né, que a gente não aprende, porque não ensinam isso a gente desde que a gente é criança, muito pelo contrário, né? A gente aprende que você tem que correr para primeiro ter, fazer, vencer, o ser está lá no fim, né? Então acaba que isso é filosófico-cultural, né? Como é que a gente, da área de saúde, você vê, eu sou médica, fiz pediatria, e quando eu estava lá por volta dos meus 13 anos de formada, eu entrei numa crise existencial, entrei num processo certamente depressivo. Sim. E uma das pessoas falou para mim que a acupuntura podia me ajudar, foi assim que eu cheguei no teu consultório. Tá? E naquele momento que eu tinha decidido que eu ia largar a medicina, porque eu não estava feliz, porque eu via a dor e o sofrimento dos pais que levavam as crianças para serem atendidas, aquelas doenças se repetiam nas crianças, e aquilo trazia muita dor e descrença para aqueles pais também. E aí eu tive um chabu, entrei provavelmente no processo depressivo e fui lá. E naquele momento que eu procurei você no consultório, que eu fui sua paciente com acupuntura, né? Eu me lembro que você conversava muito comigo sobre isso, né? Sobre ser, o que na verdade eu queria ser. Não era o que eu queria fazer nem ter. E eu estou falando aí, eu me formei em 78, eu estou me falando aí na década de 90 mesmo. Né? E aí você, naquele momento, não sei se você vai lembrar, tá? Eu estou te chamando de você porque... Claro. Tá, doutor. Eu me lembro que naquele momento você falou para mim assim, entre outras coisas que a gente conversava, sobre doença. Você falava muito comigo sobre as doenças, né? Porque eu estava muito focada nisso. Você falou para mim assim, olha, por que você não procura fazer uma outra área da medicina que você possa sentir que existe luz no fim do túnel de uma outra forma? Foi nesse momento que você me indicou procurar o Instituto Hahnemanniano do Brasil para eu fazer homeopatia. Eu tinha, então, 13 anos de formada e tinha decidido que eu ia largar a medicina. Naquela época, eu não conhecia absolutamente nada e tinha uma pessoa na sala de espera que era uma farmacêutica, que já era farmacêutica homeopática, de homeopatia, e você chamou ela dentro da sala e falou assim, a sua incumbência agora é pegar nas mãos dela e levar ela para o Hahnemanniano, porque ela precisa se inscrever no IHB. E foi assim que eu comecei, em 90. Em 92, eu terminei a formação de homeopatia, e realmente eu comecei a ver as coisas de uma outra forma. Aquilo ali foi um start para eu, como profissional alopática, né, convicta, cartesiana, pediatra, que eu ampliasse essa minha consciência para poder compreender melhor o ser humano desta forma que você já me orientava na época, né, e que eu desconhecia. Depois da homeopatia, eu fui fazendo, como você, 500 outras formações. E cheguei, mais recentemente, a fazer a formação em Mindfulness. Então, eu sou instrutora em Mindfulness, e a segunda foi Mindfulness e Compaixão. Quando eu entrei em contato nessa pós de Mindfulness e Compaixão, e que você fala da bondade amorosa, que você fala da necessidade da empatia, que você fala da compaixão, eu posso dizer que a minha visão para o atendimento do outro, e aí não mais como homeopata atendendo só a criança, né? Atendendo o contexto geral, eu vejo realmente que as pessoas hoje em dia estão com dores e sofrimentos muito intensos. E como esse mundo está muito líquido, né? Você quer prazer imediato, você quer resolver tudo para agora, você quer ser feliz. Isso. Nem que para ser feliz você se destrua, né? Porque é uma felicidade para o outro ver. E no fundo, as mídias sociais mostram muito, levam muito a gente a acreditar que ali está todo mundo feliz, ninguém tem problema, ninguém é doente, e o índice de suicídio está aumentando muito, principalmente na área médica, né? A gente está vendo muitos casos disso, né? Mais uma vez, eu vou voltar a te perguntar, o que falta para que a gente possa levar para os colegas da área de saúde terem esse start de querer de verdade mergulhar para dentro e se autoconhecer, se autocurar, se autoperdoar, se autoamar, esses autos todos que no Mindfulness a gente aprende tanto.
Pois é, esse é um desafio existencial e profissional, não é? Porque a profissão, pelo menos lá no Japão, no Oriente, e eu conheci também outros países como a Índia, Nepal, Sri Lanka. E o Sri Lanka, eu me envolvi tanto lá com o treinamento, com a formação médica lá, e com que eu fiz o doutorado, o pós-doutorado, que eu até trabalhei para o governo, trabalho até hoje como cônsul, né? Represento aqui a parte diplomática consular no Rio de Janeiro. Mas eu acho o seguinte, quando eu te indiquei a homeopatia, era porque era uma medicina energética. Tinha uma visão não apenas da doença, mas do doente, não é? Valorizando o doente como um todo. Assim como a acupuntura, não é que é uma terapia irmã da homeopatia, né? De raízes diferentes, mas com propósitos muito semelhantes. O problema do ser humano hoje, não é? Nós estamos vivendo num conflito do conhecimento. Há 150 anos, as pessoas estavam andando de charrete, não é? Logo depois de carro e tal, ou de avião, de foguete, de tudo mais. É como uma bola de neve. Cada vez que vai descendo pela aceleração, vai aumentando e cada vez... Eu fico imaginando daqui a 20 anos o que é que será. Hoje nós temos aí a revolução das comunicações, das informações, da automação, a inteligência artificial... E atrás disso, coisas boas que a gente não consegue, mas um excesso de informação. O excesso de informação leva a um estresse. Nós estamos vendo aí muitas doenças e sempre existiu, mas que se tornaram assim muito importantes devido a esse problema. O excesso de informação, o excesso de trabalho, a busca pelo prazer e pelo dinheiro, burnout. Está aí, uma. A outra, TDAH, autismo e tantas outras enfermidades que têm provavelmente causas assim muito relacionadas ao tempo que nós estamos vivendo, né? Hoje, o ser humano vive, de certa forma, alienado da realidade. Ele tem dificuldade de viver, de desenvolver um estado de presença. Eu estou com você aqui integralmente. Eu estou ouvindo o barulho do ar-condicionado, eu estou vendo luzes e tal, mas eu estou aqui integralmente. Hoje as pessoas estão com dificuldade de estar integralmente naquele momento com aquela pessoa, no aqui e no agora. Elas têm dificuldade. Se você não consegue, há treinamentos para isso. A meditação é uma forma de você trabalhar isso. A outra coisa são os problemas decorrentes da sociedade, não é? Desigualdade social que nós vivemos, o consumismo, a sociedade do desperdício, né? Uns passando fomes, outros com excesso de recursos, de poder. Isso daí tem trazido muitos problemas familiares, problemas sociais, problemas até ambientais, não é? E espirituais também. Isso vai acarretar o quê? Violência, guerras. Miriam, nós temos 59 conflitos mundiais acontecendo. Nesse momento que nós estamos falando aqui, centenas de mortes estão acontecendo por violência. E aqui no nosso país também. Esse estado de presença leva em consideração tudo isso que pode estar acontecendo, não só aqui, mas em todo o mundo. A gente vive alienado, a gente
faz um recorte da realidade que a gente quer, para se sentir mais confortável, para não se sentir culpado, não é? O que é que acontece com isso? Esses problemas e esses conflitos levam a uma deformação do caráter humano e hoje a corrupção. Nós vimos em tudo que é lugar. De A a Z na sociedade, a corrupção está, de uma forma direta ou indireta. Isso mostra o adoecimento. Adoecimento, é um adoecimento global da sociedade e do ser humano. Isso. Nós aí observamos o narcotráfico, as milícias, esses conflitos que nós estamos, que tiram vidas. E também nós temos um outro problema, que é a robotização humana, e nós vivemos numa normose, ou seja, num estado de normalidade que é patológica. Então, a gente tem que ver, olha, por exemplo, nós temos um problema de uma insatisfação existencial muito grande, porque você consegue alcançar o poder, você consegue dinheiro, mas nunca está satisfeita. Você precisa mais, e cada vez mais. É compulsivo isso. Além disso, nós vamos ver isso refletido de uma forma socialmente ruim, a dependência química. Hoje, eu fiz parte de um conselho estadual, fui conselheiro estadual de políticas públicas sobre drogas. Eu digo para você, a situação da dependência química é muito maior do que você imagina, do que nós imaginamos, do que é dito na mídia. É muito maior. Eu digo até que a mídia minimiza muito isso. Há um problema médico. Agora eles estão regulamentando esse problema, descriminalizando o uso da maconha e tal. Eu pergunto, esse povo tem competência, seja do judiciário, do legislativo, isso é um assunto médico, é um assunto clínico, é da área da saúde. Quem tem que dizer que isso pode ou não pode, que isso faz mal ou não, é a nossa área, a área da saúde. Isso não passa na cabeça desse pessoal. Eles querem fazer políticas, querem fazer tudo mais, mas o caminho está errado. Porque os reflexos negativos estão lá nos hospitais, estão nas clínicas dos dependentes químicos, não é? Isso tudo começa com as drogas ilícitas, como o álcool. Um drink é muito normal, isso virou social, não é? Até diplomático. Todavia, as pessoas se perdem nisso. E hábitos deletérios, como o tabagismo. E agora nós estamos vendo drogas legais, não é? Como os psicofármacos, que estão aí. Não, tem controle, sim. Só os profissionais que têm competência de prescrever psicofármaco. Tudo bem. Só que isso não funciona assim. Os remédios estão sendo acessados de uma forma não oficial. Isso vem por contrabando, vem por tudo que é lugar. As pessoas estão usando muita droga lícita e ilícita. Eu considero isso mais um reforço da alienação humana. Isso é um desafio social que tem um custo social e tem um sofrimento humano assim absurdo, não é? Quem estudou psiquiatria, a psicologia, sabe o que eu estou falando. Não é? É um problema que precisa ser repensado. E tem que ter verba, os governos têm que ter dinheiro para investir nessas coisas. Olha a Cracolândia, olha o sofrimento daquelas pessoas.
a discussão política em relação a essas coisas, quando, na verdade, o que eles estão precisando, eles estão pedindo socorro, eles estão precisando de ajuda, estão precisando de profissionais da área da saúde ali, principalmente. Você vai imaginar que eu sou pessimista em relação a isso. Não, eu sou otimista, mas eu sou realista. Eu acho que a gente tem que fazer muita coisa. Nós, professores, eu me identifico muito com o magistério. Eu sou professor há 50 e muitos anos. Não é? E eu acho que a gente tem que desenvolver esse dom que todos nós temos de ajudar o outro. Não é? E isso passa pelo magistério também. Deixa eu te fazer uma pergunta, caríssimo. Você escreveu vários livros, né? A gente tem 2 livros aqui, né? Mas, sei lá, mais de 10, né? E esse tem mais livros. Qual? O último é o 13º. O 14º eu estou escrevendo sobre longevidade. Foi uma experiência que eu tive no Japão, em Okinawa, que é uma blue zone, né? Que é uma... em 1900 e início dos anos 70, eu fui lá para Okinawa para treinar karatê, porque lá é o berço do karatê. E quando eu cheguei, encontrei uma turma de idosos lá treinando karatê. Eu digo, mas pessoas com 80, 70 anos fazendo karatê, que história é essa? Não, aí que eu soube que existia um grupo de idosos com mais de 100 anos. Aí eu quis saber que... E aí foi um choque para mim quando eu vi a presidente da associação dos idosos lá com 104 anos andando para mim, falando como se fosse uma pessoa de 70. Eu disse, não, tem alguma coisa aí que eu preciso estudar. E aí eu mergulhei no estudo da longevidade. E esse livro que eu estou escrevendo chama-se O Porquê da Longevidade, a Experiência de Okinawa. Existem outras zonas azuis, não é? Mas essa é de Okinawa que eu pesquisei e até no meu mestrado eu abordei essa temática. E esse aqui? Esse foi o último, né? Esse é um livro sobre depressão, dor emocional, com essa visão de ciência e espiritualidade, não é? Uma abordagem psicoterapêutica, clínica e também uma abordagem meditativa e as práticas da meditação do coração. E o penúltimo livro, que eu chamei O Monge e o Doutor, porque eu estou falando ali como um monge e também como profissional da área da saúde, fala um pouco sobre a minha trajetória, desde a minha infância lá, aquele problema que eu tive e tudo mais. Eu sei que tem aí uma homenagem aí, eu não sei se já aconteceu, se vai acontecer, com o imperador Naruhito do Japão. Como que é isso? Fale aí. Eu sou presidente do Instituto Cultural Brasil-Japão. Eu até convido a todos vocês a participarem dos cursos de cultura japonesa, não é? Do Instituto que foi criado pelo governo japonês em 1957, quando aqui era Distrito Federal. Então, esse trabalho que eu fiz, ter estudado no Japão e toda a minha vida envolvida com o Japão, o Ministério de Negócios Estrangeiros, que é o Ministério de Relações Exteriores do Japão, resolveu, em 2002, me conceder o título de honra ao mérito pelo trabalho que eu vinha fazendo de aproximação da cultura japonesa e brasileira. Esse ano eu fiquei assim, surpreendido com essa condecoração do imperador do Japão, porque isso aí é uma coisa rara. Eu fiquei muito lisonjeado, mas também fiquei pensando o que é que eu fiz tanto para receber isso, né? Eu vou receber no dia 21 de agosto, está vindo essa condecoração do próprio imperador do Japão para mim. Pela área da saúde, não é? Por eu ter introduzido aqui muita coisa da cultura japonesa, mas também por essa vivência com os descendentes de japoneses aqui, não é? Com o Instituto Cultural Brasil-Japão.
Isso aí é importante, não é? Mas não é que eu desvalorize, mas tem coisas que, na minha mente assim, mais urgente do que ser condecorado, né? Uma delas, pelo que você me conversou ali em off, né? Sobre a meditação do coração que você chegou a colocar aqui, né? Sim. É algum projeto, é algum curso, alguma formação? Como vai rolar isso? Essas duas pessoas, esse meu pai espiritual e minha mãe espiritual lá no Japão, ele era um monge budista da escola Shingon. E eles, eu ia ficar no Japão, eu não ia voltar para o Brasil, ia ficar morando lá. E a minha mãe disse, não, você tem que voltar para o Brasil. Você tem uma missão lá. Lá você vai poder ajudar mais gente do que aqui. E uma das coisas que eu passei a desenvolver com o trabalho dela foi essa meditação do coração, que não é simplesmente uma meditação comum. Ela envolve vários aspectos, não é? Envolve técnicas físicas também, respiratórias. Porque você, para relaxar, você precisa respirar. O segundo passo é o relaxamento. Você só pode meditar se você estiver relaxada. Se sob tensão, você não relaxa. Os hormônios do estresse estão lá em cima, você não consegue. Não é? Muito pensamento, muita confusão. Você precisa relaxar. Depois de relaxar, você tem que desenvolver a plena atenção, atenção plena, que é o que é chamado de mindfulness, desenvolvido por um colega lá da Califórnia, o Kabat-Zinn, que desenvolveu pesquisa sobre a meditação oriental, né, Vipassana e também o Zazen, para melhorar o estresse. O foco dele era o estresse. E o Herbert Benson, na Universidade de Harvard, o foco dele era a resposta de relaxamento. Porque ele sabia que tanto a plena atenção quanto o relaxamento produziam uma série de benefícios para a saúde física e mental do paciente. Depois dessa prática da meditação da plena atenção, você tem a vocalização de mantras, de uso de palavras em sânscrito, ou palavras, ou uma oração, ou seja, alguma coisa que você possa vibrar com aquela sonorização. Além disso, não é? Você pode desenvolver um processo de visualização de cura, de expectativa de cura. Isso tudo faz parte dessa meditação do coração. E também o toque terapêutico, que é você procurar no seu corpo esse tipo de... Não é automassagem, porque você vai procurar áreas que estão sensíveis no seu corpo. A gente não se toca, não é? Agora, existe o autoexame, né, que a gente que é estimulado para os pacientes e tal, mas, de uma forma geral, as pessoas não se tocam. Não é? Na meditação, você aprende a trabalhar com o corpo, energia e mente. Estão integrados, não é? Integrados. Então, a meditação do coração envolve isso. Na medicina oriental, você divide o corpo energeticamente em 3 partes. A parte superior, a parte média e a parte inferior. A parte inferior, energeticamente, está ligado à terra. Está relacionado à reprodução, está relacionado à continuidade da espécie e tudo mais. A área, ou seja, a força é para baixo, para a terra. Essa área torácica, cardiorrespiratória, está relacionado à força da horizontalidade, que está relacionada à relação com o outro, que é o amor ao próximo, né? Empatia, isso que o profissional da área de saúde lida, não é, com a outra pessoa. E depois tem o centro energético superior, que está relacionado ao céu, não é? Ao universo. Então isso é muito bonito, você harmonizar instinto, afeto e consciência.
E você vai disponibilizar isso em forma de curso, é isso? Na verdade, Ou é um livro? Mais um livro? não, pode ser até futuramente um livro, mas eu acho que isso aqui é um treinamento. Assim como você faz o Mindfulness, é um treinamento que você vai aprender para fazer em casa. Não há nenhum poder de um mestre ensinando a um discípulo, não é nada disso. Não é? É você passar, transmitir isso a outra pessoa para que ela possa usufruir. E dizendo como o Buda falou, Siddhartha Gautama naquela época, faça, não acredite muito, mas você pode ter algum benefício. Isso vai ser direcionado à área da saúde. Gente, eu estou muito preocupada com os meus colegas médicos, né? Como eu falei para você, eu sou um deles, né? Eu sei. E se eu não faço em mim aquilo que eu preconizo para os outros, fica tudo vazio, fica um hiato aqui que não é real, né? E eu estou preocupado não só com o médico, eu estou preocupado com todos os profissionais da área da saúde. Eu não estou dizendo médico, mas a área de saúde de um modo geral, porque você não pode tratar do outro se você não se tratar. E o que normalmente a gente vê é que nós que somos profissionais da área de saúde, nós estamos muito doentes. E a gente não encontra um tempo para se autocuidar, né? Você pretende fazer isso com turmas assim diferenciadas? É a área da saúde, isso, e quem não é? Olha, se for uma área médica, eu vou usar um jargão mais científico, né? Mas isso não quer dizer que não possa. Pelo contrário, isso você pode desenvolver para qualquer pessoa, esse trabalho, né? Esse trabalho vai envolver, como eu disse para você, um trabalho de expansão da consciência, né? Do desenvolvimento de uma ética, não é moral. Ética é ciência da moral. Não é uma moral específica e tal, mas um conceito de ética como ciência como um todo, e também o desenvolvimento da afetividade. Naturalmente, com esse trabalho, você desenvolve você passa a ficar mais sensível, você começa a ficar mais, perceber melhor as coisas, estar mais atento às coisas, você começa a intuir mais, você consegue perceber a realidade de uma forma diferenciada do que no cotidiano. Você não acha que seria interessante a gente, não sei, levar isso para as universidades, para os colegas que ainda não são médicos? Eu acho que seria interessante, mas já existem alguns movimentos. Na Universidade Federal Fluminense, existe um núcleo chamado NESME, que tem uma série de palestras. Na UERJ também, na Escola Paulista de Medicina e outras universidades tem. Não sei como é que isso está chegando aos alunos, não é? Porque os alunos, eles estão muito preocupados com a técnica médica, com o conhecimento médico, entendeu? E que não é pouco. Cada vez mais essas informações aumentam, não é? Até porque eles acessam não mais por livro, por apostila, né? Estão acessando pela internet muita coisa que, quando nós éramos estudantes, há 50 e tantos anos atrás, era difícil. Você, para pegar um artigo científico, médico, você tinha que se deslocar lá para a Ilha do Fundão, lá para a UFRJ, lá na biblioteca, para conseguir um artigo. Às vezes não tinha, era muito difícil. Hoje você entra na internet e você encontra tudo, praticamente, nesses sites, esses aplicativos, você encontra muita coisa. PubMed e tudo mais. Mas esse curso, você acha que já está estruturado o curso, né? O curso está estruturado. Vai ser lançado em breve? Como é que é? Caso algum colega queira, né? Porque, gente, olha só, aqui é um canal médico, né? Então, a minha intenção aqui é poder compartilhar com todas as pessoas que não são da área de saúde, claro, né? Sim. Pacientes, amigos, enfim. Mas principalmente para os colegas, que eu sinto que seria bastante interessante que a gente pudesse dar um break para poder fazer essas coisas por nós, né? Nós podemos fazer lá no Instituto Cultural Brasil-Japão, nós podemos fazer na clínica, na nossa clínica, nós podemos fazer na faculdade que nós temos e tal. Mas eu acho que eu preciso de parceria.
não é? Se alguém se interessar, abre uma porta com um grupo, eu estou disposto a fazer esse trabalho. Vamos lançar essa semente então aqui agora, né? Assim que esse vídeo for ao ar, né? Quem sabe a gente consiga essa porta, né? Para a gente poder expandir isso, né? Certo. Eu acho que é muito interessante e acho que pode ser bastante profícuo não só para os profissionais de saúde, mas para as pessoas que estão sofrendo, né, Miriam? Muita gente está... Com o Mindfulness, né? Como o trabalho de Mindfulness, né? Eu ministro os treinamentos de 8 semanas em Mindfulness, tanto Mindfulness quanto Mindfulness e Compaixão, né? Aberto ao público de modo geral, né? Mas eu acho que a gente está no momento realmente de expandir coisas que sejam novas, desafiadoras, né? E que o ser humano, né, principalmente a gente que trabalha com o outro, né, que a gente possa ter esse olhar, né, esse olhar individual, pessoal, que é intransferível, não tem jeito. E é como você falou, a gente só sabe o resultado se a gente experimentar. Não adianta. Exatamente. Né? A outra coisa é o acompanhamento do envelhecimento. Não é? Eu mergulhei um pouco nessa área da gerontologia, não é, que é a saúde do idoso, e tive gratas respostas, né? Eu acho que nós podemos fortalecer essas pessoas durante o processo de envelhecimento. Quando a gente fala longevidade, seria uma meta, né? Mas o importante é ter longevidade com qualidade de vida. Saudável. Sem qualidade de vida não adianta, né? A outra coisa também são os benefícios em cuidados paliativos, que é uma área muito sensível, não só em relação ao alívio da dor, do sofrimento que a pessoa está passando, ansiedade, depressão, mas também colaborar no processo de aceitação, não é? O paciente aceitar essa realidade, porque muitas vezes a pessoa não aceita. E também o medo, não é? Que muitas vezes é um sentimento que prepondera nesse processo. Muitas vezes o paciente está sedado com morfina e tudo mais, não tem nem muita consciência, e você tem que dar esse apoio. Hoje, alguns geriatras, psiquiatras, intensivistas, médicos que trabalham naquela área, até psicólogos também, estão ajudando nesse processo, né? Mas há uma certa limitação do próprio protocolo de atendimento e, às vezes, até da rigidez desses protocolos que não albergam outras possibilidades terapêuticas, como a própria acupuntura, por exemplo, e tudo mais. Isso tem que ser revisto, não é? Nós temos aí no SUS as práticas integrativas e complementares, não é? Que veio para dar uma... Embora eu também... são 30 e tantas práticas, muitas delas eu nem sei o que é, mas eu respeito, eu acho que tem que levar em consideração. Você não tem evidência científica de tudo que está ali, não é? São evidências empíricas, não é? Mas que funciona para certas pessoas. Uhum. Mas quando o processo, digamos, o tratamento envolve o aspecto hospitalocêntrico, né? Tem que ser dentro de hospital e tal, já dificulta um pouco, né? Uhum. Mas eu vejo com esperança que isso vá prosperar, principalmente em relação à espiritualidade na saúde. Ai, que pena. Chegamos ao fim desse nosso bate-papo aí. Teríamos mais tempo para falar, mas queria que você deixasse uma mensagem. Aí você olha para os nossos amigos ali e diga para eles o que você, de repente, do fundo do teu coração, você quer deixar de dica, né? São tantas coisas, né? São tantas emoções. Eu diria o seguinte... a felicidade que a gente sempre busca, não é? Nós estamos sempre buscando a felicidade, o sucesso. Primeiramente,
nós temos que ter consciência da realidade que nós estamos vivendo. O que é que nós estamos realmente fazendo no cotidiano? A segunda coisa é se as pessoas que estão mais próximas de nós, como a família, nossos colegas de trabalho, como é que está a nossa relação com essas pessoas? É uma reflexão que nós temos que fazer. É boa a nossa qualidade afetiva? Nós estamos felizes? Nós estamos amando? É fundamental a gente sentir amor, não é? Desenvolver amor. Mas não um amor narcisista, não é? Aquela gostar de si mesmo, mas gostar do outro, do próximo. Jesus falava uma coisa, pelo menos está na Escritura, que eu sempre me lembro: amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu falo amar a Deus, muita gente diz, não, mas eu não acredito nem em Deus. Mas vamos acreditar na vida, na natureza, no universo. A Terra é um grão de areia nesse universo. Nessa galáxia, é uma galáxia, são milhões de galáxias. Imagine, a Terra é um paraíso dentro do universo que nós estamos destruindo, nós não estamos valorizando e nós estamos sofrendo. Lidar com essa impermanência e com tudo o que está acontecendo ao nosso redor nos leva a reavaliar a nossa vida. É a mensagem que eu deixo. Embora seja compridinha. De qualquer forma, eu quero te agradecer muito essa oportunidade que nós tivemos hoje, né, de bater esse papo e dizer para você que o Canal Médico estará sempre aberto para te receber a hora que você puder estar com a gente, trazendo essas informações que são tão importantes. E para vocês, caros queridos amigos, né, lembrem de inscrever no canal, de curtir, de compartilhar e de comentar. Comente o que você sentiu vendo esse nosso bate-papo de hoje. E você, meu amigo, saúde e paz. Muito obrigado, minha amiga, colega, amiga de muitos anos. Muito obrigada por